Então, turma, dando aí continuidade a essa questão da degradação da natureza, né? Já falamos aí sobre poluição das águas, falamos aí sobre poluição atmosférica. Hoje a gente vai dar continuidade a essa nossa jornada falando sobre a degradação, a destruição dos solos. Então, turma, quando a gente fala de desgaste do solo, né, nós estaremos aí falando de erosão, que é um processo natural e lento que ocorre quando o impacto das chuvas acaba aí retirando, né, as partículas que formam as camadas superficiais e mais férteis do solo. Dessa forma, facilitando seu transporte pelas águas das chuvas e pela ação dos ventos em regiões aí mais altas para os rios, lagos, oceanos e vales. Esse processo é, em geral, equilibrado pela desagregação natural das rochas. Além disso, a cobertura vegetal protege o solo de várias maneiras. A copa das árvores impede que a chuva caia fortemente sobre o solo e retire sua camada mais superficial. As raízes, por sua vez, vão ajudar a reter as partículas do solo. Essa proteção também é importante, turma, pois acaba evitando a lixiviação, isso é, impedir que os sais minerais sejam levados pela água das chuvas para as camadas mais profundas do solo, onde as raízes não podem alcançá-los. As árvores impedem ainda a erosão do solo pela ação direta dos ventos. Então, turma, aqui a gente pode aí ver algumas imagens relacionadas ao que eu acabei de ler para vocês. Então, ó, temos aqui na imagem a vegetação natural que está aí protegendo o solo contra a ação dos ventos, do sol e das enxurradas. Estamos vendo aqui, ó, nessa segunda imagem, o desmatamento, e aí com o desmatamento isso vai facilitar o início da erosão, chuvas e ventos vão acabar carregando a camada mais superficial do solo. Então, o solo, quando atingido aí por raios solares, os ventos e as chuvas intensificam a erosão. Dessa forma, o solo fica parecendo aí com um deserto, não oferecendo mais condições para a agricultura, né, o que a gente poderia até chamar de desertificação. Então, aqui, turma, nessa imagem, o que vocês estão aí podendo observar é justamente a ação da erosão que foi ocasionada pela força da água, né? Possivelmente aí por conta de uma chuva que foi muito forte. Como o solo não tinha mais a sua proteção, né? Como não havia nenhuma camada vegetal aí para protegê-lo, né? A água facilmente acabou aí levando parte deste solo. A destruição progressiva da vegetação nativa por nós, seres humanos, para a agricultura, ou para a obtenção de madeira, ou de minério, ou até mesmo, turma, para a urbanização, acaba aí diminuindo a proteção natural do solo contra a erosão, cujo processo acaba sendo acelerado. Ela pode provocar também o assoreamento dos rios, o que facilita transbordamentos e inundações. Quando a mata original é substituída por lavoura, o solo fica exposto boa parte do ano. As plantas que são cultivadas não vão fornecer a mesma proteção que a cobertura original. Suas raízes são curtas e espalhadas, e isso aí as torna incapazes de reter bem o solo e de absorver os sais minerais que foram levados para camadas mais profundas. E aí, por conta do desmatamento. Outro problema, turma, é que a reciclagem de nutrientes fica prejudicada nas plantações, pois nós, seres humanos, né, os ditos seres racionais, ao fazer a colheita, acaba retirando os nutrientes do ambiente e dessa forma impede que eles retornem ao solo. O desmatamento por queimadas, que em 2020 nós vimos aí que queimadas, né, esta queimada aqui até sublinhei de verde, então nós vimos que em 2020 as queimadas ganharam um destaque muito, muito, mas muito grande mesmo,
né? O que mais nós ouvimos falar no ano de 2020 foi Covid-19 e queimadas. Então, turma, o desmatamento por queimadas, que é uma prática realizada aí para preparar o terreno para a agricultura ou para a pecuária, acaba aumentando o aquecimento global, que nós já falamos lá quando nós falamos sobre a poluição atmosférica, e também destrói os micro-organismos decompositores que são responsáveis pela reciclagem dos nutrientes. Assim, a fertilidade inicial resultante dos sais minerais presentes nas cinzas é passageira. Sem a reciclagem e o depósito de folhas e animais mortos, o humus se esgota, né? O que é o humus? É a parte nutriente ali do solo, e esse humus acaba se esgotando em 2 ou 3 anos. E além do que, turma, prática de queimadas é um crime ambiental, certo? Assim como o desmatamento. Então nós sabemos aí que existem áreas, né, preservadas por lei, mas infelizmente, né, por conta da ganância, por conta de fins lucrativos, mesmo o homem tendo consciência de tudo isso, ele ainda acaba realizando, né, tanto as queimadas quanto a derrubada de árvores, o que é altamente prejudicial aí à natureza, como nós já pudemos observar. Então, turma, dando aí continuidade, quando se intensifica a criação de gado, também essa criação, a pecuária, também pode destruir o solo, visto que cada área só tem condições de manter um determinado tipo de animais herbívoros. A pastagem e o pisoteio excessivo acabam destruindo a vegetação de tal forma que ela não consegue mais se regenerar, ocorrendo então dessa forma o esgotamento do solo e a erosão. Quando prolongado, o mau uso da terra pode provocar, em algumas regiões, a formação ou a expansão das condições típicas dos desertos, que é justamente o processo que nós chamamos de desertificação. Com a retirada da vegetação, diminui a transpiração, a formação de nuvens e a quantidade de chuvas nessa região em que a vegetação foi retirada. Dessa forma, o clima vai ficando cada vez mais seco. Um outro detalhe é que a vegetação nas margens dos rios e lagos, que são chamados de mata ciliar, e aí também vem justamente pela questão dos cílios, que tem a função de proteger os nossos olhos. Então, essa mata ciliar, ela também vai proteger aí esses rios e esses lagos, certo? Porque ela ajuda, vou até grifar aqui, ela ajuda a segurar a terra. Se essa vegetação for retirada, a erosão provocará o acúmulo de sedimentos no fundo do rio, que fica mais raso e com menor capacidade de escoamento. Sem a cobertura da vegetação, as encostas dos morros correm risco maior de desmoronar, provocando desabamentos de terra com graves consequências. Para combater os impactos no solo, ele deve ser cultivado de modo que diminua ao máximo a erosão e o esgotamento de seus minerais. De que forma isso pode ser feito, professor? Com técnicas como a rotação de cultura, alternando, por exemplo, plantações de cereais e de leguminosas, que repõe no solo o nitrogênio que foi retirado pelos cereais, certo? E isso foi falado aí no capítulo 47. Nós vimos aí que o nitrogênio ele tem uma importância fundamental. Em alguns casos, quando o solo está muito compactado e duro, é preciso arar a terra. Ela é revolvida para que o solo fique mais poroso e permita a entrada do ar e da água. No entanto, o uso de trator em solos de países tropicais pode acabar acelerando o processo de erosão, porque nesses solos a camada fértil é pouco profunda. E aí, nesse caso, o solo pode ser preparado com o mínimo de movimentação possível. Na técnica conhecida como plantio direto, não há aração e a semente é colocada em pequenos sulcos. Além disso, boa parte da superfície do solo deve ficar coberta com palha seca da plantação anterior, pois isso diminui o impacto da água da chuva sobre o solo.
Já nas encostas onde a erosão é maior, as plantações podem ser feitas em degraus ou terraços, como vocês estão observando aí na imagem ao lado. Porque dessa forma ocorre a redução na velocidade de escoamento da água e ajuda a retê-la. Em encostas não muito inclinadas, em vez de plantar as espécies no sentido do fluxo da água, deve-se formar fileiras em um mesmo nível do terreno, deixando espaço entre as carreiras. Cada linha onde ficam as plantações é chamada de curva de nível, como vocês estão observando aqui na nossa imagem. Outra técnica para diminuir a erosão é a cultura em faixas, ou seja, a plantação em faixas, em que fileiras de plantas cobrem o solo completamente, alternando-se com outras fileiras que deixam o solo mais exposto. Ao lado de áreas destinadas a culturas, deve ser preservada uma região com a vegetação natural, ocupando áreas críticas como as encostas íngremes e as margens dos rios e lagos. Além de evitar a erosão e o assoreamento, a vegetação natural contribui para a preservação das espécies selvagens e desvia a ação das pragas para as plantas não produtivas. Pois bem, turma, essa foi a primeira parte da nossa aula, na qual nós tivemos aí como assunto, né, a degradação do solo. Fiquem de olho aí no no TD dessa semana, que é o TD de número 30. E não se esqueçam que sexta-feira nós também temos a nossa segunda parte aí do nosso conteúdo. Forte abraço, turma, e até a nossa próxima aula.